Eu saúdo a todos os amados irmãos com a santa paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Eu peço que os irmãos possam ficar mais uma vez, de pé, em reverência à leitura do livro santo, o livro sagrado, do Deus que é 3 vezes santo, e leremos, irmãos. Os irmãos podem apenas ouvir. O apóstolo Paulo já nos ensinou que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. E eu lerei para os irmãos um pequeno texto aqui, que está em terceira carta, terceira epístola de João. E do versículo, lerei os versículos 1 e 2 para os irmãos. O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Glória a Deus. Podem aplaudir a palavra de Deus, amados, e podeis assentar com reverência a esse Deus. Amados, inicialmente eu quero agradecer ao convite que esta amada igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Dizer, amados, que também somos pentecostais. Faço parte nesta cidade da Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará. A nossa sede local e regional está no bairro Luísa Queiroz. Para quem não sabe onde é o bairro Luísa Queiroz, fica ali depois do bairro Itapecuruzinho, à esquerda após o bairro Itapecuruzinho. E ali somos auxiliares do nosso pastor presidente, o pastor Edifran Costa. Amados, eu quero agradecer a este honroso convite que esta igreja fez para nós. Agradeço aos irmãos aqui, representados pela pessoa do amado pastor presidente, pastor Elias, que nos convidou para trazermos aqui um tema a respeito da saúde dos homens. E eu agradeço imensamente a Deus o Pai, a Deus o Filho Jesus e a Deus o Espírito Santo por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. E não só esta palavra de ensinamento estará chegando aos irmãos desta noite, mas também a milhares e milhares de pessoas que pela rede social, pela rede da internet, a rede mundial da internet, esta palavra está sendo levada a milhares e milhares de pessoas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, essa palestra servirá também de ensinamento para muitas outras tantas pessoas, porque nós, irmãos, temos que compartilhar o conhecimento, devemos ter o pleno conhecimento da palavra e do que está relacionado com a palavra. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias vai dizer que por falta de conhecimento o meu povo se perde. Então, a nossa herança, a nossa riqueza é o conhecimento. E nesta noite a Assembleia de Deus está trazendo, a Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus está dando uma oportunidade para nós e para vocês que me ouvem nesta noite, de conhecer um pouco a respeito de um tema apropriado para o mês de novembro. Todos aqui sabem que neste mês a atenção da saúde não só brasileira, mas a saúde mundial está voltada para a prevenção do câncer no homem, o câncer da próstata. E é esse o tema, amados, que nós fomos encarregados pelo nosso amado pastor Elias de trazermos nesta noite. E avisar os irmãos que os irmãos têm toda a oportunidade de fazer pergunta, de tirar suas dúvidas. Aqui, que nós não estejamos aqui na frente apenas como ministradores do tema, mas eu vou reservar, após a explanação do tema, dos tópicos,
eu vou destinar aqui um tempo para que todos participem. E agradeço de uma forma especial às mulheres que estão aqui nesta noite. É importante, claro, que a mulher não tem a próstata, é um órgão exclusivamente do homem, mas as mulheres que aqui estão nesta noite têm esposos, têm filhos e podem ser disseminadores deste ensinamento. E é muito importante que haja a disseminação do conhecimento, para que os homens, nós homens, possamos estar detendo conhecimento, tendo conhecimento a respeito de um tema tão importante, para que os irmãos possam ter uma ideia. O câncer de próstata, amados, é o segundo câncer de maior incidência no Brasil. É um dado alarmante, amados irmãos. Esse é o segundo câncer de maior incidência entre os homens no Brasil. E um dado mais alarmante, é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. E digo para vocês, irmãos, às vezes, por falta da oportunidade, do ensinamento, do esclarecimento por parte das autoridades, inclusive, e a falta desse conhecimento, dessa explanação do tema, faz com que homens desprovidos do conhecimento, não tendo conhecimento do tema, não valorizem a prevenção, não valorizem o conhecimento desse órgão, o conhecimento do seu próprio corpo. E a falta dos cuidados preventivos é que tem levado a esse enorme número, esse enorme índice de homens portadores do câncer da próstata. E esta amada igreja está aqui abrindo para todos, não só para os irmãos locais da congregação, mas para os irmãos e pessoas espalhadas por todo o Brasil e quem sabe até em outros países estarão, esses países de língua portuguesa, estarão ouvindo esse estudo. Irmãos, como já aqui de forma introdutória que falei, então a próstata é um órgão que tem matado muitos homens no Brasil. Tem sido a segunda causa de morte por câncer entre os homens. Então, isso alerta, isto acende, irmãos, uma luz amarela, quase ficando vermelha no Brasil. O Brasil precisa, as autoridades federais, estaduais e municipais, precisam investir mais no ensinamento, no esclarecimento, em campanhas, que não seja apenas no Novembro Azul que as autoridades elas voltem a sua atenção, mas durante os 12 meses do ano. Então, amados, deve ser feito, para início, nós devemos fazer o rastreamento. O rastreamento para a detecção deste câncer, ele é fundamental. A partir de que idade, irmãos? A partir de que idade é necessário que nós façamos os nossos exames da próstata? Irmãos, de um modo geral, para aquelas pessoas cuja família não apresente casos de câncer de próstata, um pai, um irmão, um tio, um avô, em famílias que não há casos de câncer de próstata, se faz o rastreamento desse câncer a partir dos 50 anos. 50 anos, a partir dessa idade, é um exame obrigatório. E digo para todos aqui, como testemunha, como médico que sou, os homens são menos cuidadosos com a saúde preventiva do que vocês, mulheres. As mulheres, irmãos, são mais cuidadosas. Elas não deixam passar nenhum ano os seus exames preventivos. Elas fazem, irmãos, a citologia todo ano, fazem a mamografia
mamografia para rastrear os cânceres da mama, fazem a sua ultrassonografia, fazem os seus exames laboratoriais. Nós, homens, é comum dentro do ambulatório eu indagar, o Senhor fez pela última vez, quando um exame da próstata? E é muito comum dizer, há anos atrás, doutor, há anos que eu fiz, e grande parte jamais fizeram um rastreamento para investigação do câncer de próstata. E nós podemos atribuir a isso a falta do conhecimento, a falta de campanhas realmente efetivas. Estamos em pleno mês de novembro, chamado Novembro Azul. Eu não lembro de ter visto em nenhuma praça, eu não lembro de ter visto em nenhum bairro nada sendo mobilizado para chamar a atenção dos homens da nossa cidade. Não lembro. Se houve, passou despercebido pela minha visão. Não vi. Claro que a nível das estruturas de saúde deve estar havendo uma campanha a esse respeito, mas é preciso um chamamento de atenção maior, porque a detecção, irmãos, precoce do câncer de próstata é que vai possibilitar a cura. A cura, ela é inversamente proporcional. Quanto mais cedo, irmãos, detectarmos o câncer da próstata, maior a possibilidade da cura. Então, a cura total, sem sequelas, sem metástases, que iremos já falar, ela está diretamente relacionada com a detecção precoce. E os homens, devido a alguns fatores, dentre eles o preconceito, ainda há muito preconceito na mente dos homens a respeito desse rastreamento. Como é que é feito, irmãos, este rastreamento? É feito através de exames. Os exames, irmãos, eles começam com o exame físico. Toda assistência médica começa com uma coleta da história, seguida do exame físico. E os homens, nós médicos, após a coleta das informações daquele paciente masculino, nós fazemos o toque da próstata. Um exame que tem sido visto de forma preconceituosa pelos homens. E digo para vocês, amados irmãos, tem ajudado imensamente a detectar os tumores, os nódulos encontrados na próstata. Um simples toque retal, que depende apenas do profissional médico e de uma luva, um par de luvas e um gel lubrificante, somos capazes de detectar um câncer, um nódulo que está se desenvolvendo na próstata de um homem, e a partir daquele toque chamar a atenção para a cura, para o diagnóstico daquele tumor, daquele nódulo. Mas esse rastreamento, irmãos, não é feito só apenas através do toque retal. Existem tantos outros exames de rastreamento. Nós, médicos, nós solicitamos exames para investigação. Dentre eles, após esse exame físico, o toque retal, nós procedemos à solicitação de exames chamados complementares. E estes exames complementares passam pelo PSA. Tenho certeza aqui que a maioria dos homens que me ouvem nesta noite já ouviram falar ou já realizaram o exame de PSA. O exame do PSA, irmãos, é um exame que é difundido. Todos os laboratórios da cidade realizam o exame de sangue chamado PSA. É um exame, irmãos, que vai detectar uma enzima produzida pela próstata. E através deste exame de PSA, nós poderemos ter uma noção do que está se passando naquela glândula. A próstata, irmãos, ela não faz parte do aparelho urinário.
ela faz parte do aparelho reprodutivo masculino. Apenas a uretra masculina passa, irmãos, por dentro da próstata, mas ela não faz parte, a próstata, do sistema urinário, apenas ela dá passagem à uretra, um segmento da uretra masculina que começa na bexiga, indo até o pênis, há um trajeto dessa uretra passando por dentro da próstata. Por isso, irmãos, os sintomas que vão chamar a atenção desses homens, muitas vezes são os sintomas urinários. Mas muito cuidado, irmãos, porque a maioria dos cânceres, escutem bem, a maioria dos cânceres de próstata, eles, numa fase inicial, não geram sintomas. São chamados de tumores assintomáticos, numa fase inicial. Então, o fato, irmãos, de não haver sintomas, não quer dizer que nós não possamos ter um tumor na próstata. Às vezes, ele é um tumor numa fase inicial. Às vezes, esse tumor está se desenvolvendo, pastor Elias, longe da uretra. Às vezes ele está se desenvolvendo afastado da uretra. E esses tumores não dão inicialmente sintomas urinários. E são aqueles que vão se desenvolvendo sem sintomas, sem sinais, sem chamar a atenção daquele paciente. E grande parte desses tumores, que, meus amados, eles são silenciosos, de crescimento lento, às vezes passa décadas para se construir, para se formar um tumor maligno na próstata. E, além do PSA, existem outros exames que são solicitados de acordo com a necessidade. Digamos, um paciente traz um resultado de um exame de PSA elevado. Abaixo de 4 é considerado normal. Acima de 4 PSAs elevados, bem acima de 4, são PSAs que chamam a atenção do profissional, para que seja aprofundado a pesquisa. PSAs elevados obrigam o profissional a proceder exames mais aprofundados sobre o estudo daquela próstata. Claro que uma elevação do PSA não quer dizer que o paciente tenha câncer de próstata. Irmãos, por exemplo, alguém que cavalga, alguém que monta num cavalo e cavalga, ele pode no outro dia ter uma elevação do PSA? Pode, porque ao cavalgar, ao pilotar uma motocicleta, por exemplo, a próstata ela é massageada na sua parte entre o saco escrotal, os testículos e o ânus. Essa região, irmão, chamamos de região perineal. É entre o ânus e o saco escrotal. A massagem, o balançar de uma moto naquela região poderá, no dia seguinte, elevar o PSA, que é produzido na próstata. Então, meus amados, devemos estar atentos. E dentre estes exames que nós iremos aprofundar esta pesquisa, está a ultrassonografia. Na nossa cidade, é o exame auxiliar e complementar dos mais utilizados na classe médica e na pesquisa destes pacientes. Mas não apenas a ultrassonografia deve ser utilizado. Atualmente, um exame muito solicitado para investigação da próstata é a ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame ainda mais aperfeiçoado para detectarmos os nódulos da próstata. Então, a ressonância magnética é um exame bastante usado. Irmão Elton, e quando é detectado o tumor? Quando a ultrassom mostrou um tumor,
quando o PSA está elevado e quando esse tumor já foi detectado, aí qual é o próximo procedimento? Qual o próximo exame? Irmãos, é a biópsia da próstata. A biópsia, irmãos, é um exame até certo ponto simples, através de uma sonda de ultrassonografia, o profissional adentra a região anal e retal do paciente que está sedado para não sentir dor, e esse paciente sedado é feito através da sonda da ultrassom, que vai guiar a imagem, serão coletados amostras desses nódulos. E a ultrassom vai guiar a presença de cada nódulo, e em cada nódulo uma agulha é introduzida e ela vai retirar material daquele nódulo para se fazer o exame histopatológico. O que é, irmão, esse exame histopatológico? É a pesquisa celular, é a pesquisa histológica da natureza daquele tumor. Aí, a partir daí, nós teremos, irmãos, a verdadeira noção. Qual a natureza daquele tumor? É um nódulo benigno ou é um nódulo maligno? É essa punção, irmãos, que vai nos mostrar a respeito da natureza e da característica histológica do tecido. Qual a importância do diagnóstico precoce? Qual é a importância quando estamos falando de próstata? É que, na maioria dos tumores, falei há poucos minutos, ele tem um início silencioso. Não dá sintomas, o paciente ainda está urinando de forma satisfatória, ele ainda não está acordando várias vezes à noite para urinar, ele não está sentindo dores, não está tendo ardência, não sangrou pela uretra, ele é assintomático. Um tumor pode ser, numa fase inicial, assintomático, ou seja, desprovido de sintomas. Por isso, irmãos, a detecção precoce aumenta em 90% a cura. Olha, irmãos, que número maravilhoso. 90% dos tumores detectados de forma precoce são curáveis. 90% dos tumores são curados em fase inicial. Antes que ele se dissemine pela próstata, antes que ele invada a cápsula que reveste a próstata, a próstata, irmãos, ela tem um revestimento chamado cápsula. Quando o tumor está restrito à próstata, sem invasão da cápsula, portanto, sem emitir células para outros órgãos, é mais fácil a cura. A retirada daquele tumor, a retirada daquela próstata, por tratamentos que nós iremos expor nesta noite, aumenta, irmãos, em 90% a possibilidade de cura. Então, irmãos, e o PSA? Um PSA alto. Digamos que um dos irmãos aqui se dirija ao ambulatório e colete um sangue e dê um PSA alto, elevado. Isso já quer dizer que ele está com câncer? Não, irmãos. A elevação do PSA pode se dar por outras patologias, outras doenças podem elevar o PSA. Por exemplo, é muito comum e frequente entre os homens as prostatites, as inflamações. O paciente não tem o tumor, mas ele está com a próstata inflamada. E a inflamação e a infecção da próstata pode gerar uma elevação do PSA. E outra patologia muitíssima frequente no nosso meio, a hiperplasia benigna da próstata. É o mais comum de se ver. O aumento benigno é aquele paciente que vai à sala de ultrassom e nós fazemos as medidas, as aferições da próstata e constatamos um peso elevado.
Uma próstata com 70, uma próstata, irmãos, normal, me passou, mas ainda está em tempo, uma próstata normal, ela pesa, irmão, cerca de 20 gramas. 20 gramas, o tamanho de uma amêndoazinha pequena. 20 gramas, o peso de uma próstata. Digamos que nós estamos diante de uma próstata de 70 gramas, 80 gramas, aumentada de volume. E isto nós chamamos, não havendo tumor e nem câncer, nós chamamos de hiperplasia. Crescimento benigno da próstata, que é muito comum. É o que mais se vê nas salas de ultrassonografia. E o paciente pode ou não ter uma elevação do PSA. E vamos passar, irmãos, também para os sintomas. Os sintomas. Falei há poucos minutos que pode ser uma doença silenciosa, que em medicina nós chamamos assintomáticos. Pacientes que têm a doença, mas não têm sintoma. Então, são chamados de assintomáticos. Então, pode variar de pacientes assintomáticos a pacientes sintomáticos. E quais são esses sinais e sintomas que o paciente poderá apresentar? Essas queixas são relacionadas com sintomas urinários. O paciente começa a ter uma alteração do jato. O paciente, por muitas vezes, vem ao ambulatório e ele refere, doutor, o meu jato está diferente. O meu jato de urina, antigamente, ele era um jato forte, um jato que tinha uma distância, e hoje, doutor, o jato diminuiu, ele está um jato fino, e ele está, não tem a distância de outrora. Então, pode ser um sintoma de crescimento da próstata com comprometimento da uretra, que passa dentro da próstata. Mas também o paciente pode ter um desconforto. Doutor, eu tenho uma ardência, eu às vezes sinto um pouco de dor para urinar. Pode ser também um outro sintoma. Outro sintoma não tão comum, mas possível, é o sangramento. Doutor, ao ejacular, eu sangrei. Ao ejacular na relação sexual, eu eliminei sangue juntamente com o sêmen, juntamente com o esperma. Tá? Lembrando aqui aos irmãos que o sêmen masculino, grande parte dele é constituído pelo PSA. O PSA, que é a enzima prostática, compõe, irmãos, 70% do líquido espermático. 70% daquele líquido é o PSA, é o antígeno, é a substância produzida pela próstata. Está ali e um câncer de próstata invadindo a uretra poderá trazer a presença de sangue junto do líquido espermático. Mas também, outro sinal também importante e valoroso é o aumento da frequência urinária durante a noite. O paciente passa a referir que ele levanta da cama mais vezes do que antigamente. Ele refere, antigamente, doutor, eu passava a madrugada toda e urinar pela manhã. Agora, doutor, eu levanto uma vez, 2 vezes, 3 vezes para ir ao banheiro à noite. E ele refere que nunca há um esvaziamento completo da urina. Ele urina de forma parcial. Apenas o jato mais forte ele consegue expelir da bexiga, devido ao obstáculo existente da uretra pelo crescimento da próstata. Então, ele começa a levantar. As senhoras, as irmãs aqui presentes, podem ficar atentas. O meu esposo, ele antigamente urinava pela manhã. Agora eu percebo que ele está indo ao banheiro uma vez,
2 vezes, 3 vezes. Há homens que vão 4, 5 vezes ao vaso sanitário durante a madrugada. Vocês, esposas, vocês, mulheres, podem estar observando isso e conversar com os vossos esposos. Esposo, não é normal, não era o seu padrão normal. Vamos procurar um médico, vamos fazer exames. Às vezes a própria esposa percebe essa alteração e ela, chamando a atenção daquele sinal, daquele sintoma, ela faz com que o esposo procure um serviço médico. E também, irmãos, pode haver também dores. As dores são mais comuns, irmãos, pastor Elias, na fase quando o câncer já está emitindo células para outras regiões do corpo. Então, quando o paciente já está numa fase chamada metastática, que ele já está eliminando e lançando células malignas para a corrente sanguínea e para o sistema linfático, essas células migrarão e se deslocarão para órgãos, primeiramente os órgãos da vizinhança, intestino, ossos, a pelve, o fêmur, primeiramente para órgãos regionais e posteriormente, irmãos, para órgãos à distância. Um homem pode ter um câncer no fígado que se originou na próstata. Um homem pode ter um câncer no cérebro que a origem dele foi na próstata. Um homem pode ter um câncer nos ossos, que é muito comum, por causa de um tumor de próstata. E essa viagem, vamos chamar assim para que seja melhor compreendido, essa viagem das células malignas pelo corpo, pelo sangue e pelo sistema linfático, chamamos de metástase. São células se deslocando pelo corpo para outras regiões do corpo. Muito obrigado, amado. Muitíssimo obrigado. Então, amados, as metástases trarão sintomas de dores ósseas. Isto já numa fase mais avançada, onde o tumor não foi detectado, o tumor estava mandando células para o corpo. E o paciente não percebeu, não fez seu exame periódico e, portanto, já se trata de um sinal de grande gravidade devido a isso. Irmãos, dessas patologias, a mais comum é o crescimento da próstata, a hiperplasia. É o mais comum de se encontrar na prática médica do dia a dia. Irmãos, agora nós vamos passar para outra parte. Já vimos como se faz o rastreamento, já falamos nesta noite como é que se detecta, quais são os sintomas iniciais e tardios, nós já vimos a respeito de exames, já falamos aqui de um toque retal, já falamos aqui a respeito do PSA, já falamos da ultrassonografia, já falamos da ressonância magnética. Agora, irmãos, nós vamos comentar sobre o tratamento. O tratamento, quais são as formas, irmão? Quais são as formas disponíveis de tratamento para a doença da próstata? E o tratamento, irmão, depende de diversos fatores. Por exemplo, o tamanho da próstata, o tamanho do nódulo. São nódulos de aspecto suspeito ou não? São nódulos com aparência benigna? É um crescimento, é uma próstata que de 20 gramas, ela cresceu para 80 gramas? É uma próstata que está com 170 gramas? Qual é a situação encontrada nos exames? Então, baseado, irmãos, na obtenção de resultado dos exames, é que o médico, que uma equipe médica vai propor uma forma de tratamento. Digamos, uma próstata que aumentou pouco, ela está afetada, está comprometida, mas é uma próstata ainda pequena. Apesar de ter um tumor, e aquele tumor foi pesquisado,
foi feito um rastreamento pelos ossos, foi feito um scanner do corpo todo, não detectou câncer nos ossos, não detectou câncer no fígado, não detectamos um câncer nos rins, não há metástase. A cirurgia pode ser uma cirurgia pela uretra, tá? Ou seja, através de uma sonda introduzida pela uretra, sob sedação, um profissional experiente num procedimento, um médico urologista com experiência nessa área, poderá, irmãos, ressecar, tirar uma próstata pequena, uma próstata de 25 gramas, de 27 gramas, pode tirar pela uretra, remover totalmente a próstata com um tumor existente dentro dela, através da chamada ressecção transuretral. Alguns médicos dizem, vou fazer uma RTU. RTU, irmãos, quer dizer ressecção transuretral, pela uretra. E por um monitor de vídeo, um profissional resseca aqui em Caxias, lá no meu hospital, no centro médico. Já houve vários procedimentos, há anos atrás, de ressecção da próstata pela via uretral. Um profissional de urologia vinha de São Luís do Maranhão e outro de Teresina para realizar esse procedimento em Caxias. Então, além dessa ressecção transuretral, existe também o tratamento, a radioterapia. A radioterapia, irmãos, é para aqueles pacientes que têm um tumor restrito à próstata, ele optou, pastor Elias, de não retirar a próstata, temendo as complicações da cirurgia. É o paciente que diz, doutor, eu não quero tirar a próstata, eu quero permanecer. Eu não quero tirar, eu não quero correr o risco de ficar impotente. Escutem bem, amados irmãos, eu não quero correr o risco de me tornar impotente, eu não quero correr o risco de ficar com incontinência urinária, me urinando sem controle, não quero passar por esse risco. Então eu quero um tratamento de radioterapia. O tratamento de radioterapia, irmãos, ele tem formas. Pode ser pelo disparo de radiação sobre a próstata, mas também existe uma forma aonde são plantadas, são chamadas sementes radioativas. São colocadas partículas radioativas com capacidade de irradiação dentro da próstata. Chamamos sementes radioativas. São colocadas em vários pontos da próstata para matar o tumor. Mas existe também, irmãos, a quimioterapia. Os irmãos, principalmente as mulheres, já ouviram muito esse termo, a quimioterapia, através de substâncias químicas administradas no organismo para matar as células malignas. Quantas mulheres aqui não já ouviram uma amiga, uma vizinha dizer, eu tirei o tumor da mama e estou passando pela quimioterapia? Quantas de vocês não já ouviram essa expressão dentre as mulheres? Então existe também. E também, irmãos, existe também, né, o procedimento, há outros procedimentos, tá, que são usados no Brasil. Para vocês terem uma ideia do avanço da tecnologia, já existe a ressecção chamada robótica. Irmão, o que é isso? O que é uma ressecção robótica da próstata? É uma ressecção, pastor Elias, feito por máquinas, aparelhos, aonde o médico regulando e controlando aquele aparelho, o aparelho faz a ressecção do tumor, a ressecção da próstata, a ressecção, diminuindo imensamente os riscos de uma lesão de um nervo importante, de um vaso importante, que vai diminuir a incidência do que mais o homem teme, a perda da capacidade chamada impotência, que é o grande temor do homem. Doutor, eu vou ficar impotente? Meu colega operou e ficou. É o temor dos homens, a impotência. A impotência e a tal da incontinência urinária. Ele não ter o controle da vontade de urinar. Então, meus irmãos, são essas as formas que são disponíveis.
E nós podemos ter como sequelas. Quais as sequelas mais importantes que o profissional da saúde deve explicar ao seu paciente? Dentre as sequelas, tá, que pode ser de uma simples infecção no pós-operatório, as principais, as mais temidas, é exatamente a impotência. Isso por quê? Porque o procedimento cirúrgico, irmãos, com muita frequência ocorre a lesão dos nervos, os nervos penianos que vão para o órgão masculino. Grande parte desses nervos passam pela próstata. Então, a remoção cirúrgica da próstata pode lesionar estes nervos. A cirurgia moderna da robótica diminui, porque ela vai apenas na estrutura interna. Vou dar aqui um exemplo prático. Quando nós abrimos um abacate, vou dar aqui um exemplo comum, para que os irmãos entendam, e quem está nos ouvindo pela internet também entenda. Digamos um abacate, você tem a casca do abacate. Se eu for para a próstata, a casca é a cápsula da próstata. E dentro do abacate, você tem aquela polpa e tem o caroço. O caroço, irmão, é o tumor. O caroço é o tumor que vai ser retirado da próstata. Então, a robótica é uma tecnologia que já chegou no Brasil, irmãos. Já tem em São Paulo, já tem em Brasília, já tem em Minas Gerais, e em breve vai estar chegando a Teresina, vai estar chegando a Caxias, e os pacientes que passam por essa metodologia de tratamento têm uma incidência baixíssima, baixíssima, de complicações e sequelas no pós-operatório. E para aqueles que temem ainda a questão da impotência, quero dar uma boa notícia para os homens. Já existe as próteses penianas. É a boa notícia para aquele que operou a próstata e ficou impotente. A prótese peniana. Vou aqui citar um exemplo. Certa vez, um médico amigo estava me relatando, me contando, eu não sou urologista, eu sou cirurgião. Então, um colega estava referindo para mim uma experiência dele. Ele disse, olha, Elton, eu operei o meu paciente já com 80 anos. Ele ficou impotente após a cirurgia. Aí foi feito o implante, a prótese peniana. E esse paciente gostou tanto do resultado da prótese peniana que ele referiu para esse meu colega. Se eu soubesse que fosse ficar tão bom, eu teria feito com 20 anos de idade. Com 20 anos. Ou seja, isto serve de quê? De conforto para o homem. Ele pode recuperar sua capacidade no sentido da relação sexual com uma prótese peniana. Então, isso é uma boa notícia, irmãos, para nós, homens, para nós, humanos, que, porventura, tenhamos que passar pelo procedimento da retirada da próstata. Irmãos, vamos aqui falar a respeito um pouquinho da prevenção. O que podemos fazer? É importante que nós saibamos dos procedimentos, o que nós podemos fazer para prevenir. Toda doença tem as formas de prevenir, tá? Então, dentre eles, irmãos, há aqueles cuidados inerentes a toda patologia. Toda patologia, elas têm as suas formas de prevenção. Por exemplo, a obesidade, engordar. É bom para o ser humano? Não. Eu vejo pacientes magras adentrar no meu consultório ou na minha sala de exame e dizer, doutor, meu sonho era ser gorda. Elas são magras, mas elas querem, pastor, ganhar peso, terem um peso. Aí eu digo, mas a senhora sabia que obesidade, aumentar o peso corpóreo, pode ser um fator predisponente de doenças? Aí a gente vai esclarecer, mudar aquele pensamento. Então, a obesidade, ganhar peso não é bom e é um fator
predisponente para todo tipo de câncer, inclusive para o câncer de próstata. É mais comum o obeso ter câncer de próstata do que o magro. Outra coisa, irmãos, outro fator predisponente, a raça. Quer dizer, irmão Elton, que a raça interfere? Sim, irmãos. Na raça negra há mais incidência de câncer de próstata do que na raça branca. Os negros têm mais câncer de próstata do que os brancos. Isto são dados, irmãos, estatísticos, né? Outro fator que devemos levar em conta, os nossos hábitos. Irmãos, nós somos frutos dos nossos hábitos e do nosso estilo de vida. São os nossos hábitos, o que nós comemos, quando dormimos, quantas horas dormimos, se temos vícios ou não, qual é o seu estilo de vida. Então, o estilo de vida e os hábitos são determinantes para o surgimento não só do câncer de próstata, mas também, mulheres, irmãs presentes, para a grande maioria das doenças. Os hábitos alimentares. Irmãos, cuidado, irmãos. Aqui vale não apenas para os homens, mas vale muito também para as mulheres. Cuidado, consumo de carne vermelha. Cuidado, irmãos. Cuidado com a carne vermelha. É um grande vilão para o surgimento das doenças. Nós que moramos na região que é Nordeste, nós consumimos muita carne vermelha. Irmãos, vou falar aqui de um dado estatístico. Os gaúchos têm mais câncer de próstata do que nós, nordestinos. Claro que nós nordestinos, comemos menos carne, às vezes por falta de condição financeira. Pois os gaúchos, pastor Elias, têm uma incidência maior de câncer de próstata lá do Rio Grande do Sul, porque comem muita carne vermelha. Então, o consumo de carne vermelha, vou dar aqui outro exemplo e outra pesquisa. Foi verificado, por exemplo, os japoneses. Lá, há século atrás, havia uma incidência enorme de câncer de estômago. Os cânceres do aparelho digestivo no japonês era muito elevado. Eles mudaram radicalmente os seus hábitos alimentares. E a incidência de câncer do aparelho digestivo caiu drasticamente. Aí a pesquisa foi pesquisar japoneses que foram morar nos Estados Unidos. E lá o consumo de carne vermelha é muito alto, pois esses japoneses, que a incidência caiu drasticamente de câncer de próstata, elevou-se a incidência no meio deles, nos Estados Unidos, por causa da mudança do hábito. O que eu quero dizer, irmãs e irmãos aqui presentes, e crianças também que estão nos ouvindo, adolescentes que estão nos ouvindo neste momento? É preciso um ajuste imediato dos nossos hábitos alimentares. E o nosso estilo de vida. O estilo de vida. Temos que abandonar o sedentarismo. Eu dei uma palestra, não tem 3 meses ainda, na Assembleia de Deus para os jovens. A Assembleia de Deus Missão fez um evento em várias congregações, chamado, pastor Elias, o Encontro dos Príncipes. E me convidaram para palestrar nas congregações sobre o tema a saúde dos príncipes. Foram palestras voltadas para a mocidade, para os jovens, os rapazes das igrejas. E lá eu falei que uma pessoa, para não ser considerada sedentária, ela deve caminhar por dia 8 quilômetros. Irmãos, quer dizer que para eu não ser considerado sedentário, eu tenho que andar 8 quilômetros por dia, caminhar. Sim, irmã. Irmã, pois eu só ando 2 quilômetros, pois é sedentário. Isso é um dado importante para todos nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos. Temos que sair do sedentarismo. E por incrível que pareça, no meio da cristandade,
o sedentarismo é muito evidente. As irmãs entendem que apenas servir ao reino, servir ao trabalho da igreja, está tudo resolvido. Irmãos, quando eu busquei essa palavra em 3 a João, João está escrevendo para um discípulo dele, e dizendo: eu estou orando pela sua saúde. Não só pela saúde espiritual do seu discípulo, mas eu peguei esse texto propositalmente, porque, irmãos, a palavra fala sobre a saúde. Paulo, certa vez, escreveu ao seu discípulo Timóteo e disse: Timóteo, estou preocupado com a sua saúde. Te digo, Timóteo, tome um pouco de vinho diariamente, para que os teus problemas de estômago melhorem. Claro que Paulo estava falando de um vinho não alcoólico, claro, né? Porque naquela época o vinho era empregado a mesma palavra, ou alcoólico ou não, no texto. Mas nós sabemos que a indicação de Paulo, preocupando-se com o discípulo Timóteo, ele disse: Timóteo, teus problemas estomacais podem melhorar você tomando uma pequena quantidade diária de vinho. Podem procurar na carta de Paulo a Timóteo, que você, irmão, vai encontrar. Então, irmãos, nós crentes precisamos cuidar da nossa saúde. Irmãos, a obra precisa de pessoas saudáveis. Não é verdade, pastor Elias? Pessoas saudáveis. As pessoas doentes têm dificuldade, irmã, na obra. Se vai fazer um evangelismo, eu não vou porque eu sou doente. Eu não vou porque sou hipertensa. Eu não posso ir porque sou obesa. Sou uma cardiopata, tenho um câncer. Irmãos, então, cuidar da saúde é bíblico. Não é simplesmente como muitos pensam, algo de vaidade. Não, a Bíblia recomenda que nós devemos cuidar do templo. Paulo vai indagar: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Eu pergunto para os irmãos a semelhança de Paulo: não sabeis, irmãos, que os vossos corpos é templo do Espírito Santo? Então nós temos que cuidar do templo. O pastor Elias aqui com a missionária mantém esse templo limpo, mantém esse templo, né, pintado, higienizado, cadeiras limpas, está cuidando do templo. O crente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Templo do Espírito Santo para os crentes. Então, irmão, nós devemos cuidar bastante da alimentação, mudar o estilo, perder peso, controlar a ingestão de alimentos. Cuidado, irmãos, carne vermelha. Cuidado, irmão, com açúcar. Cuidado com sal. São verdadeiros vilões para o surgimento das doenças.